E aí galera, a gente está aqui hoje com a carcaça de um notebook. Na verdade eu tô com o notebook completo, né? Mas eu vou trabalhar na carcaça dele aqui hoje. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui para recuperar quando a carcaça ela quebra. Como vocês podem ver aqui, onde tinha antes essa trava, onde a gente ancora o parafuso, já não existe mais nada, nem de cá e nem daqui. Eu já coloquei aqui uma proteçãozinha porque aqui debaixo tem o mecanismo da bateria, da trava da bateria. Então a gente já isolou ela ali para não nenhum resíduo cair ali dentro e acabar atrapalhando no mecanismo. O lado de cá a gente ainda tem a outra trava, mas a de cá não tem mais. O que a gente vai fazer? Antes a gente utilizava muito para reconstruir essas travas, deixá-las como essas aqui no caso, né? A gente fazia muito a reconstrução dela, só que voltava a quebrar de novo. Essas travas elas quebram porque as molas de pressão do... Nossa, pega aqui para mostrar para vocês. No caso seria aqui. Isso aqui é uma mola de pressão da haste da tela. Ela fica muito dura e acaba colocando toda a pressão nas travas dos parafusos e acaba quebrando elas dos dois lados. Ela estava muito dura antes. O que a gente fez aqui já? Eu já abri aqui e afrouxei um pouco a mola de pressão. Ela estava muito dura, com a mão eu não conseguia fazer isso aqui, machucava a mão e ela não dobrava. Então eu já soltei um pouco a mola, afrouxei um pouco as duas. Agora dá para mexer com a mão tranquilo. E é por causa disso daqui que acaba quebrando a carcaça dos notebooks. O que acontece? Eu costumava muito fazer, que eu falei, reconstruir essas travas para deixar elas como se tivessem originais dos dois lados aqui. E a gente usava muito resina vítrica, que é aquela resina de dentista. Já utilizei também fibra de vidro, já utilizei uma mistura composta de araldite. Araldite não segura, porque ela não fica dura, ela fica meio maleável. Já usei também bicarbonato de sódio com super bonder, que ela também vira vidro, vira quase um cristal, mas também não resolve. Material nenhum resolveu pra gente refazer isso aqui. Então o que eu faço agora? Eu faço preenchimento com massa plástica. Eu coloco a tela no lugar, primeiro coloco massa aqui, coloco a haste da tela no lugar e depois faço o resto de preenchimento com massa plástica. Ou seja, essa tela ela vai ficar permanentemente presa na carcaça de baixo. Permanentemente. Como a gente, para tirar a placa-mãe desses aparelhos, a gente não precisa retirar essa parte de baixo, então não atrapalha na manutenção. A tela vai estar sempre presa aqui nessa carcaça, e aí a gente pode tirar a tampa de cima, tirar a placa-mãe, tirar todos os periféricos, não vai ter problema nenhum. A gente faz direto desse modo, e desse modo não teve mais retorno, não teve mais problemas. A gente pega depois esses notebooks para fazer manutenção, fazer limpeza, troca de pasta térmica, essas coisas, e tá sempre do mesmo jeito que quando a gente fez, não volta a quebrar. E a gente deixa de uma forma que dê para fazer manutenção tranquilamente. A única diferença é que a tela vai estar presa permanentemente nessa carcaça de baixo. Para manutenção isso não gera nenhum problema. E também não gera nenhum problema caso tenha que trabalhar na tela, já que não precisa retirar dessa parte de baixo para trabalhar na tela. Certo? Então a gente faz desse modo agora porque foi a melhor forma que a gente achou para fazer um serviço que dure, que não dê retorno e que fique seguro. A tela fique no lugar
sem dar problemas futuros, que dê de fazer manutenção, dê para trabalhar. Então eu vou preparar aqui agora, preparar a massa. Eu vou colocar ela aqui no lugar e eu volto daqui a pouco já com isso aqui preenchido, com a tela no lugar, nos dois lados. Vou mostrar para vocês o preenchimento. Depois de preenchido, ela vai levar uns 2 a 3 dias para secar totalmente. E depois disso a gente vai esculpir na massa, vai cortar ela, vai fazer todo o procedimento para poder encaixar as peças aqui de volta. Para poder encaixar a tela de cima, encaixar a placa-mãe, encaixar a plaquinha que vai aqui. Do outro lado é a mesma coisa, que a gente vai esculpir ela depois de seca, para poder encaixar ela no lugar, fechar direitinho e ficar um serviço perfeito. Então daqui a pouco a gente volta já com a massa no lugar e já botar para secar. Esse vídeo eu vou começar ele hoje. Ele vai levar uns 3 a 4 dias para eu concluir esse vídeo, porque o tempo de secagem é de mais ou menos 3 a 4 dias. Depois disso ainda vou esculpir, eu vou cortar ela aqui, tentar esculpir nela. Tentar não, a gente vai esculpir ela para poder encaixar o resto das peças aqui. Isso vai levar uns 6 dias mais ou menos. Então a gente volta daqui a pouco aí já com a massa no lugar. A massa já colocada, como vocês podem ver no detalhe, ficou um pouco grosseiro. Por quê? Porque a gente precisa preencher bastante para ela secar essa massa, virar praticamente uma pedra, e depois a gente vai esculpir ela. Aí sim que a gente vai dar a forma final para ela. Ela parece muito com Durepox, mas o cheiro é bem diferente. Na embalagem do produto também marca como massa plástica. Ela tem essa aparência de Durepox, mas acaba que não é Durepox, mas parece bastante. O cheiro dela é bem mais forte que de Durepox também. Ela também é bicomposta, vem duas massas separadas, né? E quando junta as duas, ela entra, como poderia dizer, a composição química das duas faz com que ela resseque, fica seca, endureça no caso, né? Então ela vai endurecer, ela fica bem mais dura que Durepox também. Eu já fiz o teste quando eu comecei a utilizar esse produto. Ele vira praticamente uma pedra. Até para a gente poder fazer depois o corte dela, esculpir ela, vai ficar bastante complicado. Mas demora um pouquinho, mas fica um serviço muito bom. A gente preenche bastante, porque depois a gente vai esculpir depois de tiver seco, né? Aí de baixo a gente coloca, no lugar onde ficaria as travinhas, essas travinhas aqui, a gente parafusa ela no lugar como se fosse o original, bota a massa por baixo, coloca a tela com isso aqui colocado, parafusado, e isso aqui vai ajudar a massa a segurar a tela no lugar, melhor ainda. Dos serviços que eu fiz depois que eu comecei a utilizar essa massa, nenhum deles voltou por causa dessa quebra. Nenhum deles. Voltaram depois por formatação, limpeza periódica, problemas na placa por outros problemas, mas nada relacionado a isso. E o melhor de tudo é que, como isso aqui vai ficar muito seco, vai virar uma pedra, ela não absorve líquidos, ela não solta líquidos, ela fica totalmente seca. E o trabalho fica bem melhor do que ficaria com outros produtos. Então agora a gente vai esperar aqui de 3 a 4 dias para poder ficar bem sequinho, para a gente poder começar a esculpir ela. Aí a gente volta depois mostrando já seco e começando a fazer o corte dela para a gente moldar do jeito que a gente precisa para poder encaixar o restante das peças. Então eu vou cortar o vídeo por aqui e a gente volta já com ela seca daqui a 3 dias. Depois de 3 dias de secagem,
Eu já terminei de fazer aqui a modelagem, né? Tava preenchido isso aqui tudo. Agora já está devidamente modelado. Já cortei bastante dos dois lados. Tá preenchido. O cabo tá passando, o cabo da webcam e da placa de rede sem fio tá passando aqui pela lateral, por onde normalmente ela passaria. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. E o lugar onde ficaria as presilhas, né? Onde ficaria o parafuso, tá totalmente preenchido. Que nesse lado de cá eu mostrei, tinha dois lugares de parafuso aqui que não existia mais. Já está preenchido. Então tá totalmente seguro no lugar agora. Abre e fecha sem problema nenhum. E do lado de cá, a gente colocou o parafuso com a presilha dele original e preenchemos com massa. Essa massa fez o papel do plástico que havia aqui antes. Então o parafuso aqui está preso pela presilha, a presilha presa no lugar pela massa. E ali também preenchido, está tudo preenchido aqui. Está totalmente preso no lugar. O movimento de abrir e fechar está normal agora. Ainda está um pouco mole a carcaça para abrir e para fechar, porque tá só a carcaça. Ainda não tem a parte de cima, não está parafusado nada. Então, o próximo passo que a gente vai fazer agora, nessa parte de cá, na parte da carcaça superior, a gente vai reconstruir as travas deles originais para que elas possam se parafusar nos buracos originais que a gente deixou, para que essa parte de cima fique presa na de baixo. E a gente vai ter que fazer isso dos dois lados. Esse lado de cá vai ser um pouco mais fácil porque eu preciso fazer somente uma. A outra ainda está perfeita no lugar. Essas aqui a gente vai fazer, vai ter que reconstruir elas mesmo, porque elas precisam ser parafusadas de baixo para cima. Elas vão ter que ser parafusadas na carcaça inferior pelos buracos originais. Ó. A gente deixou todos os buracos para poder passar os parafusos. Então a gente vai reconstruir e a gente volta daqui a pouco para mostrar como ficou. Com a base já reconstruída, eu pude fazer agora a reconstrução das travas da parte de cima da carcaça. Eu utilizei de uma outra carcaça velha que eu tenho aqui para retirada de peças, as travas que não tinha mais aqui. Então eu recoloquei no lugar aqui, eu prendi elas no lugar com super bonder, né, com cola instantânea, e fiz o preenchimento com massa para elas poderem ficar totalmente presas no lugar. Desse lado de cá não tinha nenhuma das duas, então eu refiz a daqui. E desse lado de cá só faltava uma, então já refiz a daqui também e fiz o preenchimento. Essa daqui já tinha ela ela não quebrou, porém depois que eu fiz a reconstrução da base, ela ficou um pouco alta e estava atrapalhando de fechar a carcaça. Então eu limei ela até ela ficar na altura certa e agora ficou perfeita a altura. Agora vamos levar mais uns 2 dias aí para secar. Ó, ainda tá mole, acabei de fazer. Vai levar mais uns 2 dias aí secando e a gente volta depois refinando aqui esse preenchimento. A gente vai refinar ele, vamos cortar para deixar ela com o encaixe perfeito nos dois lados. Esse de cá nem vai precisar mexer, porque eu preenchi ele no lugar, ele não vai alterar em nada. Então eu só vou limpar depois que tiver seco e do lado de cá refinar também. Ficou isso. E aí a gente vai refinar e a gente volta depois já com o processo concluído. Aqui já devidamente montado. Vamos tentar ver aqui nos detalhes. Olha só.
ficou bem encaixado. Na parte traseira aqui, placa-mãe já colocada. Olha só, todos os parafusos no lugar, que a gente refez as travas de cima, né? Então os parafusos estão todos no lugar, todos eles. Não ficou brechas, tá tudo muito bem colocado, da forma que ficaria original. Ainda precisa fazer uma limpezinha porque eu montei, pegou uma sujeirinha da bancada. Vou mostrar aqui do outro lado. Olha só, ficou bem encaixadinho, quase não ficou nenhum vão. Essa parte branca aqui é um desgastado que ficou de tanto ele esfregar essa parte da carcaça, olha lá, nessa outra parte aqui. Aqui tinha um lacre, ainda vou limpar ele direitinho. Mas de restante, ficou perfeito o serviço. Olha só, ele abre, ele fecha com facilidade, sem problema. E é isso aí, pessoal. O serviço ficou muito bom. Só dá para perceber se abrir. Se não abrir o notebook, ninguém vai notar que foi feita a reconstrução. Ficou segura, muito bem presa no lugar. A gente abre e fecha o notebook sem dificuldade, até um certo ponto, né? Chegou aqui, o peso do notebook já não é suficiente para poder abrir ele. Então ficou um serviço bom. Esteticamente ficou bonito. Não dá para perceber que foi feito se não abrir. Por fora não dá para perceber. E ficou parecendo que está original. Original de fábrica. Parece que nunca foi mexido, que nunca quebrou. Esse é o serviço bom. Esse é o serviço que eu faço aqui. Foi a forma que eu encontrei para fazer um serviço melhor. Foi a forma que eu encontrei para ficar duradouro, seguro, preso no lugar e ficar o mais original possível. Por fora, né, no caso. Para ficar o mais perfeito possível. Então a gente vai ficando por aqui. Agora a gente vai começar a formatação desse notebook. Então o nosso vídeo termina por aqui, que era só do reparo das dobradiças. Quem gostou aí do vídeo, curte aí, deixa um comentário aí que a gente responde qualquer pergunta. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.